Boa noite a todos vocês que nos acompanham em mais um episódio do Léo Santos Podcast, nessa sessão 2 que eu estou chamando, um momento de compartilhar experiências da minha vida, experiências que eu vivi ou que eu aprendi, que eu convivi e que eu posso aqui compartilhar com vocês para fins de aprendizado, crescimento, tanto de vocês quanto meu. Também me ajuda a relembrar de algumas histórias. Hoje eu quero falar sobre um tema que desde sempre é muito comentado, né, entre executivos e empresários, especialmente aquelas pessoas que querem crescer nos seus negócios, querem crescer no seu ramo de atuação, querem ter sucesso. É natural e todo mundo tem esse direito, todo mundo deve ir atrás daquilo que sonha, deseja. E para que os sonhos possam acontecer, é fundamental que nós tenhamos networking, que é o tema que eu quero tratar aqui com vocês hoje. Mas o que é de fato networking? O que isso é na sua essência e como é que se faz isso? Isso é uma coisa para pessoas ricas, para pessoas pobres, para todo mundo? Isso é para pessoas que falam português, chinês, inglês? Ou é para todo mundo? Como é que isso de fato se materializa na vida das pessoas? Então eu vou falar de maneira muito simples para vocês sobre aquilo que eu vivo, pratico e que eu aprendi e que dá muito certo, mas não significa que a integralidade desta temática está aqui nesse conteúdo. Eu recomendo que vocês procurem também outros conteúdos e façam o seu próprio modelo de networking, porque isso é muito importante. Mas, em geral, façam networking, isso é fundamental. Ninguém aprende só estudando. As pessoas têm que colocar esse estudo, esse conhecimento em prática. Tem que participar da corrida e ver a emoção, o coração batendo mais forte para de fato compreender o poder de uma maratona, né? Então, no networking não é diferente. O networking nada mais é do que você ter uma rede de relacionamentos. Essa rede de relacionamentos, ela não necessariamente vai existir com o propósito de te trazer dinheiro, de te trazer negócios, de te trazer emprego, de te trazer vantagens, vamos dizer assim. Mas, ao mesmo tempo, esta rede de relacionamento pode te trazer emprego, pode te trazer dinheiro, pode te trazer vantagens. Por que eu digo que ela não deve, mas ela pode? Porque a rede de relacionamentos, que é o networking, nada mais é do que você conhecer pessoas. Mas conhecer pessoas, por si só, todos nós conhecemos. O nosso primeiro networking é a nossa própria família. Nós conhecemos já naturalmente ali nossos pais, nossos irmãos, nossos avós, nosso núcleo familiar. Depois desse núcleo familiar, nós temos um outro networking, que é o que a gente adquire na escola. Né? Então, nós temos ali os amigos da escola, os pais dos amigos, nós temos os nossos primos, nós temos os amigos dos nossos pais, e depois nós vamos expandindo para aquelas pessoas que nós trabalhamos. Nós trabalhamos na primeira experiência profissional, na segunda, na terceira, e assim sucessivamente, conforme aí a sua experiência, aquelas pessoas que dentro do nosso trabalho ainda tem categorias. Então imagina que você trabalha numa corporação e você tem seus colegas de trabalho que trabalham ali naquela empresa, que de fato são colaboradores daquela empresa, mas tem também os prestadores de serviços daquela empresa, tem fornecedores, tem clientes daquela empresa, tem acionistas daquela empresa, ou seja, tem vários núcleos de relações que podem existir na empresa em que você trabalha. E tudo isso ao longo do tempo vai aumentando e aumentando e aumentando. Mas como é que você de fato faz para que essa rede de relacionamento não seja algo simplesmente transacional? Seja algo que passe pela sua vida, você tenha uma interação, uma reação, realize algumas coisas em decorrência do teu trabalho, da tua vida social, mas aquilo vai embora depois de um tempo sem resultado algum. A forma que eu encontrei é de fato criar boas conexões e criar conexões com pessoas que podem tornar-se meus amigos. Não necessariamente meus amigos
ali os melhores amigos da minha vida, aquelas pessoas que você pode confiar, mas amigo no sentido de que tem os mesmos valores ou valores muito próximos, a essência muito próxima, estão buscando as mesmas coisas. Geralmente na nossa trajetória de vida nós vamos adaptando ou adequando o nosso networking para aqueles que compõem mesmos sentidos de vida. Então, quando o pessoal fala na internet, águia anda com águia, claro que é uma coisa metafórica, é um negócio para chamar atenção, né, para você ficar vidrado, mas tem um pouco de sentido, porque assim, você tem que andar com as pessoas que fazem sentido para você. Nossos avós, os nossos pais já diziam para nós, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem tu és. E essa frase, ela deve ser levada para a tua vida. Se você anda com gente que cresce, a tendência é você crescer também. Agora, se você anda com gente que está caindo, que está descendo, a sua tendência é essa também. E não se engane, às vezes você está andando com uma pessoa que foi demitida. Isso não significa que essa pessoa está diminuindo. A mesma coisa, às vezes você está andando com uma pessoa que foi promovida, não significa que essa pessoa ela vai te trazer o engrandecimento, o enriquecimento que você precisa. O que eu quero dizer é que você tem que andar com pessoas que tenham valores semelhantes aos seus, propósitos semelhantes aos seus, que você pode conectá-las com outras pessoas e que elas vão gostar de ter boas conexões. Você tem que contar com essas pessoas tanto no compartilhamento de ideias quanto no recebimento de ideias. Você tem que contar com essas pessoas com o compartilhamento de conselhos e o recebimento de conselhos, e tudo isso de uma maneira harmoniosa, agradável, gostosa, gratuita, mas generosa. E todo esse processo ele é construído, ele não é feito de maneira simplista, ele não é feito de maneira pouco intencional, ele não é feito de maneira desorganizada, ele não é feito de maneira barata, ele tem que ser feito com de uma maneira muito organizada. Se você quer estabelecer um networking na sua vida, você tem que encontrar caminhos para estabelecer esse networking. Então imagina o seguinte, talvez você possa pensar que hoje você não tem networking, mas eu posso garantir que você tem. Todos esses núcleos que eu mencionei anteriormente são networking. Talvez eles não sejam um networking direcionado para você fazer negócios. Talvez esse networking não seja direcionado para você fazer conexões empresariais, ou obter conselhos empresariais, ou conselhos de carreira. Tudo bem, mas eles podem e devem servir para alguma coisa. E esse servir não necessariamente é você ganhar algo com isso. Talvez você seja a pessoa que vai compartilhar algo com essas pessoas. Então essa é a primeira lição. Todo networking ele tem uma troca. Existe uma troca genuína. Você tem que trocar entregando informação, entregando conteúdo, entregando carinho, ouvido muitas vezes. Muitas vezes o networking serve para você ouvir as pessoas, entendeu? Compartilhar ali momentos, experiências, alegrar-se com as conquistas que estas pessoas estão tendo durante as suas trajetórias. Mas muitas vezes o seu networking ele não está tão adequado com os seus propósitos. Então o primeiro motivo a primeira dica que eu digo é o seguinte: qual é o objetivo do teu networking? O meu networking, eu quero como propósito do meu networking fazer boas relações que eu possa utilizá-los como inspiradores de carreira, como bons compartilhadores de conteúdo, como bons professores, como bons conselheiros, mas eventualmente se eu precisar utilizá-los como parceiros de negócio eu posso, como futuros sócios. Então você tem que enxergar quem que você já conhece que pode fazer parte desta rede de relacionamento intencional com um propósito, listar, e você tem que ver pessoas que você gostaria de se conectar, que poderia fazer parte desse contexto e que você precisa trabalhar para alcançá-las. Tendo isso claro, definido, você começa a trabalhar. Você vai em eventos, você tenta pedir conexões com essas pessoas, você encontra essas pessoas em eventos e cumprimenta e se coloca à disposição, você
compartilha coisas interessantes sobre o mercado, sobre o negócio, sobre a empresa, sobre educação com aquelas pessoas e se coloca à disposição de também acolhê-las quando necessário. Então, você tem que participar desses processos durante muito tempo e, de maneira genuína, tem que ligar para as pessoas de tempos em tempos, perguntar se essas pessoas estão bem, se elas estão precisando de alguma coisa, perguntar se elas estão na região para tomar um café, para tomar um suco, para comer um pão de queijo. E muitas vezes as pessoas no mundo dos negócios, elas simplesmente querem acionar o seu networking quando elas precisam de alguma coisa. E quando elas precisam de alguma coisa, todo mundo sabe que elas estão precisando. E aí elas percebem, poxa, essa pessoa nunca me procurou, e agora que ela está precisando de algo, aí ela vem me procurar. Não é legal isso. E as pessoas percebem e cortam relações. Então, o que eu posso te dizer é, cultive uma boa relação com pessoas que você entenda que faz parte do teu núcleo, dos teus interesses, dos teus valores. Poxa, mas eu vivo numa realidade que não tem acesso a essas pessoas, eu estou distante dessas pessoas. Olha, eu garanto para você que nos dias atuais você pode fazer um bom networking, boas relações de maneira gratuita e sem a necessidade de você investir recursos. A primeira, você pode pedir para seu networking atual te conectar com outras pessoas que tenham semelhança. Esse é um primeiro ponto. Depois você pode pedir para essas pessoas te conectarem com pessoas interessantes, para você conhecer, ouvir histórias e aprender. Você tem que ter ali meia dúzia de conselheiros na tua vida. Pessoas maduras, experientes, que já passaram por poucas e boas e que podem compartilhar gratuitamente conselhos com você para você aprender, para você poder evitar erros que outros já cometeram e ganhar tempo, velocidade, performance no sucesso que você deseja ter. E com essas conexões devagarzinho, você vai chegando em pessoas mais interessantes, aquelas que eventualmente você tem como pessoas especiais, vamos dizer assim. Embora todos nós sejamos iguais perante a Deus, somos mero mortais, mas tem pessoas que muitas vezes você tem uma admiração especial por um feito, por uma realização, por alguma posição que ocupa, enfim, é normal. Mas com essas primeiras conexões você já consegue chegar em gente interessante. Segundo caminho que você pode utilizar, rede social. Hoje existe disponível e gratuito o LinkedIn, que é a maior plataforma empresarial do mundo. Ou seja, o mundo inteiro, os executivos e empresários de grandes corporações, de grandes empresas, de grandes negócios de impacto, com fins lucrativos ou não, estão lá. Então você consegue muito bem listar potenciais pessoas que você queira fazer amizade, ir até lá na rede social, adicioná-los e mandar uma mensagem. Uma mensagem simples, gratuita, gentil, se colocando à disposição daquela pessoa para conversar, para tomar um café, para se conhecer. É muito comum no mundo dos negócios você se conectar com pessoas, sair para tomar um café, se encontrar num determinado lugar, tomar um café, conhecer, ouvir o que aquela pessoa faz, ela ouvir o que você faz, vocês tentarem encontrar pontos de conexão, tentarem encontrar ali a sinergia que precisa para que as coisas aconteçam. E saiba de uma coisa, pessoas que mudam o mundo, elas não mudam o mundo fazendo uma coisa extraordinária que vai impactar o mundo, elas fazem poucas coisas todos os dias de maneira contínua durante a vida inteira. É uma pedra por dia e depois de uma vida inteira eles fizeram uma montanha. E essas pessoas, elas estão sempre interessadas em entender, compreender se existe alguém que possa ajudá-lo a levar 2 pedras por dia. De maneira mais fácil, de maneira mais organizada, ou juntos. Então elas estão sempre curiosas para conhecer histórias de outras pessoas, as trajetórias de outras pessoas, maneiras de ajudar outras pessoas. Então você tem que ter esse comportamento, esse perfil de predisposição a ajudar, a contribuir, a conhecer outras pessoas. Às vezes você vai ter que fazer um investimento, pagar o cafezinho, pegar o ônibus e ir até um determinado lugar, ou pegar um táxi. Eventualmente você vai ter ali um desembolso econômico, mas pensa no
custo de aquisição deste networking. Vamos colocar assim, o CAN, custo de aquisição no networking. Às vezes você está tendo a possibilidade de se conectar com o presidente de uma empresa, com o diretor de uma empresa, com um empreendedor de alto nível, uma pessoa que realmente gerou um negócio de grande impacto para a sociedade. E às vezes o custo disso é um cafezinho, é um Uber e um cafezinho, entendeu? E você vai conhecer, vai ter ali ensinamentos, insights e uma conexão com uma pessoa extremamente chave para o teu negócio, ou para a tua vida, ou um conselho que você vai capturar. Sem contar no repertório que você vai adquirir, porque o networking também te traz repertório, que é um outro bem muito valioso que eu deixo aqui para vocês. Quando você adquire repertório, você está numa conversa com amigos, você está numa conversa na sua empresa, você está numa entrevista de emprego, você está numa reunião com um cliente e você lembra de uma história que essa pessoa do teu networking contou. E você coloca isso ali. Você coloca isso ali disponível naquela conversa para que essa pessoa possa se beneficiar disso, para que essa pessoa possa ver que você tem uma escala de conhecimento pautada em relacionamentos de valor, entendeu? Então, faça isso, invista nisso, porque você vai conseguir ter muito sucesso e garantir uma rede de relacionamentos. Mas além de você entender quem podem ser seus potenciais amigos, ligar de tempos em tempos, convidar para um café, convidar para um almoço, estar próximos, convidar para um evento, enfim, para um happy hour, você também tem a possibilidade de compartilhar repertório e adquirir repertório. Fora o LinkedIn, tem outras maneiras também. Dentro da sua própria empresa, tem pessoas. Pessoas, muitas vezes, que você não conversa, que você não dialoga, que você não tem ali uma afinidade, mas que você pode adquirir afinidade. Por quê? Às vezes os valores dessas pessoas estão alinhadas com os teus valores. O fato do comportamento dela ser diferente do teu causa muitas vezes uma retração de relacionamento. Mas você tem que perceber o seguinte: nem todo mundo é igual. Na realidade, todo mundo é diferente. Cada pessoa tem ali a sua singularidade. Todo mundo é único. E às vezes uma pessoa um pouco mais tímida, às vezes uma pessoa um pouco mais sisuda. Mas se essas pessoas têm valores semelhantes ao seu, por que não você ir lá e se colocar à disposição de conversar, de ter uma troca de ideias, troca de percepções, estabelecer um relacionamento e uma amizade que vai além do trabalho em si do que você realiza. Só nessa relação você já vai estar ganhando muito e o custo é zero, porque a empresa geralmente já paga o cafezinho. Então tenha a prática, o costume, o dinamismo de semanalmente tomar café ali na sua empresa com pessoas de outras áreas, convidar, e não só pessoas do teu nível hierárquico, mas pessoas de um nível hierárquico acima e abaixo, entendeu? Você tem ali, por exemplo, gerentes, diretores, o dono da empresa. Chame eles para tomar um café, pergunte da vida deles, pergunte das experiências deles, diga, se eles perguntarem por que você está curioso com isso, diga, fala, estou querendo criar networking, estou querendo aprender um pouco mais sobre isso, quero fazer mais amizades, quero aumentar meu repertório, eu estou intencionalmente trabalhando com isso. E saiba, pasmem, as pessoas vão gostar muito de saber disso, porque poucas pessoas têm a ousadia de falar a verdade nesse processo. Falar, olha, eu estou intencionalmente buscando conhecimento, habilidades novas, relacionamentos novos, e eu quero aprender, quero ter repertório, eu quero tomar emprestado aquilo que você já viveu. Eu, Leonardo, faço muito isso. No meu repertório de falas, de contextos, de histórias, de experiências que eu coloco na mesa de negociação, que eu apresento para os meus clientes, que eu apresento para as pessoas que eu me relaciono, nem tudo vem de mim, mas tudo passa por mim. Por quê? Porque eu tomei emprestado, tomei a liberdade de tomar emprestado histórias, experiências, situações, erros, acertos. E tudo isso é para quê? Para que nós tenhamos mais sucesso, para que a gente erre menos e acerte mais. Para que a gente
haja pouca perda de dinheiro e ganhe muito, para que a gente ganhe mais tempo para viver com a nossa família, para a gente ter mais sucesso, mais benefícios. Isso é errado? Não. É o que nossa mãe, nossos pais, nossos avós falavam. Diga-me com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Você anda com gente que está crescendo, que está buscando bons relacionamentos, está buscando aprendizado, está buscando capturar formas de avançar na vida, pô, você tem uma tendência alta de conseguir esse mesmo sucesso. Agora, você tá aí reclamando, maltratando, não tá estabelecendo relacionamentos, contatos, você tá só fazendo o seu e vai embora. Pô, a sua chance de ser bem sucedido diminui. Não é que você não será, mas suas chances diminuem. Entendeu? E mesmo que a relação sucesso não esteja colocada aqui no cálculo, pense o seguinte, cara, tuas experiências, tuas formas de acerto e erro, isso tudo você pode não saber porque você não se relacionou com as pessoas. Você não estabeleceu networking. Mas óbvio que esse conteúdo aqui, ele é direcionado para quem leu aqui o título e viu networking, como fazê-lo, networking, como criá-lo. Então assim, você certamente é uma pessoa que está interessado nisso. Então se você está interessado nisso, anote essas lições, coloque isso em prática. E sempre peça conexões com essas outras pessoas. Sempre peça ajuda para essas pessoas, para você se conectar com outras pessoas, porque sempre uma pessoa tem um amigo. Sempre uma pessoa tem uma conexão nova. E assim você vai construindo esses relacionamentos, esses contatos. Mas não deixe eles morrerem e não pense que essas pessoas elas existem só para te dar conselhos também, só para te ajudar a conseguir um emprego novo, ou para conseguir um negócio, um contrato. Não é isso. É uma relação natural. Que quando você faz isso de maneira natural, você está regando algo. Você planta e rega, planta e rega, planta e rega. E de tempos em tempos, naturalmente, as coisas virão, porque as pessoas saberão que você é uma pessoa interessada, que busca sucesso, que busca crescimento, que faz determinadas atividades, e que você pode ser um bom profissional para uma determinada função, ou que você pode ser um bom prestador de serviço para uma determinada atividade, que você pode ser uma boa referência para para uma determinada palestra que farão. Às vezes vai virar negócios. E às vezes vai virar o quê? Valorização da sua pessoa por você gerar bênção na vida dos outros. Como? Imagina que você está numa mesa de negociação, atendendo um cliente ou falando com o teu chefe, poxa, eu preciso falar com um banco. Eu preciso de uma linha de crédito. Ô chefe, eu tenho no meu networking um gerente de banco aqui, que é uma pessoa que eu conheço, tem um bom relacionamento, acho que ele pode conversar com você. Conectou. Às vezes você está conversando lá com a gerente de RH, nossa, eu estou procurando um especialista na área de desenvolvimento humano para fazer uma palestra aqui na empresa. Opa, eu tenho uma conexão. Eu faço terapia com a pessoa tal, essa pessoa trabalhou muitos anos e trabalha fazendo palestras. Quer que eu te conecte? Ou seja, muitas vezes o networking que você quer estabelecer, ele vai, na verdade, gerar oportunidades para as outras pessoas. Você vai ser um canal de bênção na vida das pessoas e por meio de você, negócios serão feitos. Você vai ser um gerador de riqueza, não necessariamente na tua vida, mas na vida do outro, do ponto de vista financeiro. Isso vai acontecer muito, muito mais do que trarão dinheiro para você, você vai levar para as outras pessoas. E a riqueza que vai vir para você é uma riqueza de conhecimento, de habilidades e de reconhecimento entre pessoas de que podem contar com você, porque as conexões são válidas, as conexões são honestas, as conexões são sólidas, e isso tem um valor intangível absurdo, que vale dinheiro também, quando o seu chefe vê que você é um profissional diferenciado por ter essas relações, quando um cliente vê que essas relações têm um valor que pode trazer ali para ele facilidades, reconhecimento, resultados. Então, tudo isso vai sendo construído uma trajetória muito sólida, muito respeitada, muito valorizada e que você pode estabelecer com R$0 na sua conta. E um outro lugar que você pode também
estabelecer conexões é com pessoas que estejam buscando uma causa específica. Eventualmente tem pessoas que buscam uma causa social que ela gosta. Então, nossa, eu vou trabalhar com a erradicação da pobreza, ou eu vou trabalhar com acesso a pessoas atípicas, benefícios para essas pessoas, ou vou trabalhar com um propósito de levar dignidade a pessoas que vieram de fora do país para cá e que não têm um passaporte, não têm acesso a emprego. Ou seja, causas sociais diversas unem pessoas com propósitos. E às vezes você tem um propósito e tem ONGs, instituições do terceiro setor de diversas naturezas que estão trabalhando com esse propósito e sempre estão em busca de profissionais que queiram dedicar um pouco do seu tempo, de graça, pro bono, para fazer com que este propósito seja alcançado, dê mais um passo. E ao fazer parte desse tipo de projeto, você está ajudando pessoas, está ajudando uma causa, mas também está fazendo conexões, também está conhecendo pessoas, também está fazendo networking. Então, assim, o networking ele não é fácil ser feito, mas também não é difícil. Ele é trabalhoso, mas ele também traz muitos benefícios. E ele não é impossível ser feito, independente de classe social, de nenhuma característica. Você pode fazer ele com R$0, seguindo essas dicas que eu mencionei, tratando com amor, com carinho, com respeito dessas amizades que você vai estabelecer ao longo do caminho, estando à disposição e disposto também a servir. A partir do momento que você está disposto a servir a um grupo de pessoas, entregando conhecimento, habilidades, atitudes, ações, você também vai ter isso de volta inevitavelmente. Eu espero que esse conteúdo te ajude a crescer o seu networking, a se estabelecer ainda mais com conexões, com amizades, e dê mais um passo em direção ao teu sucesso. Se você conhece alguém que precisa aprender mais sobre networking, relações, amizades, ter repertório, conhecimento, habilidades, compartilhe esse conteúdo com essas pessoas, tá bom? Curta esse conteúdo aqui, isso é muito importante, e nos siga aqui no YouTube, é muito simples e rápido, isso vai nos ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas. Meu muito obrigado, até quarta-feira que vem com mais um conteúdo de alta qualidade. Tchau, tchau!